Por que a China investe bilhões no Brasil? Nos últimos 10 anos, a China investiu dezenas de bilhões de dólares na América Latina. Comprou redes elétricas no Brasil, construiu um megaporto no Peru e se tornou o principal parceiro comercial da maioria dos países da região. O discurso fácil diz que a China invadiu. A realidade, no entanto, é bem diferente. Em muitos casos, foram governos latino-americanos, inclusive o brasileiro, que estruturaram os marcos, conduziram leilões recorrentes e atraíram o capital chinês deliberadamente. Hoje, vamos examinar por que a China aposta bilhões no Brasil, o que ela busca com esse movimento e quais riscos se colocam para um país que segue exportando soja, minério e energia, sem converter isso em capacidade industrial, autonomia tecnológica e margem real de decisão estratégica. Ponto 1. A diplomacia das cifras. A China não projeta poder com tanques, nem com bases militares. Ela projeta poder com contratos, bancos e ativos reais. Mas nem todo o dinheiro chinês funciona da mesma forma, e confundir esses modelos leva a diagnósticos errados. Em grande parte do mundo, o capital chinês chega como empréstimo condicionado. O banco financia. A empresa chinesa executa a obra. O país paga, muitas vezes, com commodities. Esse modelo foi comum na África, na Ásia Central e em países como Venezuela e Equador. No Brasil, o caminho foi outro. Aqui, o modelo dominante foi o de aquisição de mercado. Empresas chinesas compraram ativos já existentes, em leilões públicos, com reguladores brasileiros, contratos transparentes e vendedores dispostos. A State Grid comprou a CPFL Energia. A China Three Gorges adquiriu grandes hidrelétricas. Não houve ocupação silenciosa. Houve edital, assinatura e transferência de controle autorizada pelo Estado brasileiro. Entre 2007 e 2023, o investimento direto chinês no Brasil somou cerca de 70 bilhões de dólares. Quase metade desse valor foi para o setor elétrico. O estoque total de investimento americano ainda é maior. Mas o crescimento chinês é mais rápido e mais concentrado. Energia elétrica não significa controle político automático. O Brasil tem regulação forte, operadores independentes e marcos legais claros. Mas concentração de ativos estratégicos cria poder estrutural de barganha em cenários de crise. Esse é o ponto real. Não se trata de invasão, mas sim do que é chamado de assimetria potencial, conceito que significa um poder latente, não exercido, mas existente. Ponto 2. Segurança alimentar e energética. A China tem apenas 7% da terra arável do mundo, para alimentar 18% da população global. Importa mais de 100 milhões de toneladas de soja por ano. Cerca de 60% vem do Brasil. Suas rotas de importação tradicionais passam por estreitos controlados ou monitorados por potências rivais. O Estreito de Malaca, o Mar do Sul da China. Ao investir em logística no Brasil e na Argentina, ferrovias, terminais portuários, silos, a China reduz custos e ganha previsibilidade no abastecimento. O Porto de Xangai, no Peru, inaugurado em 2024 e operado pela COSCO Shipping, encurta em 10 dias a rota marítima entre a América do Sul e Xangai. É o primeiro porto de águas profundas controlado por capital chinês na costa do Pacífico sul-americano. No setor elétrico brasileiro, a lógica é diferente. É investimento de retorno estável. Redes de transmissão geram receita regulada e previsível. A China lucra com o crescimento básico das cidades brasileiras. Mas fora do Brasil, a lógica muda completamente. Quando o assunto é abastecimento global, o foco deixa de ser retorno financeiro e passa a ser segurança.
O Canal do Panamá não é controlado pelos Estados Unidos desde 1999. Ele é administrado pelo próprio Panamá. Mas isso não significa que essa rota seja totalmente neutra. Em um cenário de tensão global, rotas estratégicas como essa podem sofrer pressão, restrições ou instabilidade. E é exatamente por isso que a China não depende de um único caminho. Ao investir em alternativas, como o Porto de Xangai, ferrovias bioceânicas e novos corredores logísticos, o objetivo não é substituir uma rota. É garantir que nenhuma rota, sozinha, possa se tornar um ponto de vulnerabilidade. Não é paranoia. É planejamento estratégico de uma potência que precisa garantir que sua economia continue funcionando, independentemente do cenário global. Em 2003, o Brasil exportava cerca de 16 milhões de toneladas de soja para a China. Em 2023, esse número ultrapassou 70 milhões de toneladas. A China passou de cliente relevante a cliente existencial para o agronegócio brasileiro. Ponto 3. O tabuleiro geopolítico. É comum dizer que os Estados Unidos abandonaram a América Latina. Isso é um exagero. Os Estados Unidos mantêm presença militar. Colômbia, bases no Caribe. Acordos comerciais. Chile, Peru, México. E influência financeira por meio do FMI e do Banco Mundial. O que mudou foi que a China passou a oferecer uma alternativa sem as condicionalidades tradicionais. Enquanto o FMI exige reformas fiscais, ajuste de gastos e metas de inflação, a China empresta com outras exigências, menos visíveis, mas igualmente estratégicas. O que a China pede em troca? Primeiro, alinhamento diplomático, reconhecimento da política de uma só China. Desde 2017, Panamá, El Salvador e República Dominicana romperam relações com Taiwan e reconheceram Pequim, em todos os casos, após acordos de investimento. Segundo, votos em fóruns internacionais, ONU, OMS, em temas sensíveis para Pequim. Terceiro, acesso à infraestrutura crítica, redes de telecomunicações, o debate sobre 5G e Huawei, dados de redes elétricas, operação portuária. E um detalhe importante, a China não exige reformas democráticas ou pautas ambientais rígidas, o que atrai governos de todas as ideologias, da esquerda à direita. Em 2023, Brasil e China fecharam acordo para realizar comércio bilateral em moedas locais, real e yuan, sem passar pelo dólar. A Argentina em crise. Usou yuans do swap cambial com a China para pagar parcelas ao FMI, uma ironia geopolítica notável. Isso não significa que o dólar vai cair amanhã. O dólar ainda representa cerca de 58% das reservas globais. Mas cada acordo em yuan é um tijolo a menos no muro da hegemonia monetária americana. Para o Brasil, operar em yuan reduz custos de transação com seu maior parceiro comercial. O risco é a dependência excessiva de um único eixo. Críticos apontam que trocar a dependência dos Estados Unidos por dependência da China não é soberania, é apenas mudar de credor. O ideal seria diversificação real. Europa, Índia, países africanos, além de desenvolvimento tecnológico próprio. A questão não é Estados Unidos ou China, mas como o Brasil usa essa competição entre potências a seu favor. A China não está comprando ativos do Brasil por capricho. Está executando uma estratégia de sobrevivência como superpotência. Precisa de comida, energia e rotas seguras. E o Brasil, por sua vez, não foi enganado. Fez escolhas, algumas bem calculadas, outras por conveniência de curto prazo. O verdadeiro desafio não é barrar o investimento chinês, é garantir que ele gere transferência de tecnologia, empregos qualificados e infraestrutura que sirva ao Brasil mesmo que a relação com Pequim mude. Seremos um parceiro estratégico ou apenas um fornecedor de matéria-prima com portos bonitos? Essa resposta depende menos da China e mais de nós. Tudo isso não é sobre escolher um lado. É sobre entender o jogo. Se você quer tentar enxergar além do óbvio, não deixe de se inscrever. Fica por aqui.